O Lula chamar essa discussão é algo válido, mas a partir do momento que ele entra nessa discussão, para não perdermos o debate, a máquina política do governo, do PT, dos partidos da base, dos coletivos de luta também precisam travar esse debate. Nessa semana, a gente teve uma entrevista do Lula aqui no Rio Grande do Sul, para a Rádio Gaúcha, onde o Lula, questionado a respeito da Venezuela, fala que o conceito de democracia é relativo, e isso deu muito armamento para a direita criticar o presidente Lula. E eu concordo que Lula não deveria falar essas coisas. A fala do Lula foi acertada. E é essa a discussão que eu quero fazer aqui com vocês. Mas esse tipo de debate tem que ter muito cuidado para entrar. Porque se você vai entrar, você tem que tancar, você tem que resistir, você tem que peitar. E você não pode falar isso de improviso numa entrevista para um podcast fora do eixo Rio-São Paulo e achar que esse tipo de coisa vai ficar por isso mesmo. Isso vai ser utilizado amplamente por todas as forças políticas de oposição ao governo Lula. Então, se você quer travar esse debate, eu acho ótimo. Eu acho que o Lula deveria, inclusive, travar mais esse tipo de debate. Chamar a população à conscientização, porque isso sim é verdadeiramente politizar o povo. Politizar o povo não é fazer o povo votar a cada 2 anos ou a cada 4 anos. Politizar o povo não é ganhar eleições. Politizar o povo é se utilizar, por exemplo, da envergadura política de uma figura como Lula para promover esse tipo de debate, porque esse tipo de debate sim é politização. Mas não pode ficar numa ação isolada do presidente, porque senão acaba servindo apenas para que a direita se aproprie desse discurso para fazer uma politização à direita, tentando fazer crer na classe trabalhadora que a democracia é um conceito que você pode fazer um checklist. Ah, tem eleições. Ah, tem mídia livre. Ah, tem sufrágio universal. Ah, há alternância entre os poderes. Aliás, há separação entre os poderes, há alternância de poder. Não é tão simples assim. Então, o Lula chamar essa discussão é algo válido, mas a partir do momento que ele entra nessa discussão, para não perdermos o debate, a máquina política do governo, do PT, dos partidos da base, dos coletivos de luta também precisam travar esse debate. Eu estou fazendo aqui também um pouquinho do que eu acho que é a minha parte, que é sustentar esse debate. Vamos ver aqui, rapidamente, a fala do Lula, né, no podcast que gerou toda essa discussão, né? Então vamos ver aqui, foi um podcast aqui do Rio Grande do Sul para a Rádio Gaúcha. Vamos ouvir. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Porque não é, né? Ele poderia responder assim, seria ainda mais ofensivo. Não poderia responder assim, mas eu posso. Eu posso dizer porque não é uma ditadura. Porque se lá é, aqui também é. Não é isso? A gente tem que ter o seguinte princípio. Autodeterminação dos povos. Não cabe ao Brasil dar pitaco na política da Venezuela. A nós cabe realizar comércio com a Venezuela, ter uma boa realização diplomática, né, uma boa relação diplomática com um país que faz fronteira com a gente. E se há uma, entre aspas, amizade entre os dois países, ou seja, se existem boas relações diplomáticas entre os dois países, é para nós interessante, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Mas vamos ouvir aqui o restante. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? O cara interrompendo o Lula e não deixando o Lula desenvolver o seu raciocínio, o seu argumento. De fato, somente eleições não garantem democracia. Eu vou concordar com o jornalista ali. Mas, a partir da lógica liberal, eleições livres são um dos aspectos para que a gente possa classificar algo como democracia. E o Lula poderia desenrolar aí no sentido de demonstrar, a partir inclusive dessa intervenção, que ok, isso não quer dizer nada, mas o que quer dizer? O Lula foi preso por uma democracia. A gente poderia falar o seguinte: os Estados Unidos, a princípio, nunca foi uma ditadura. Nunca houve um golpe de Estado nos Estados Unidos bem sucedido. Nós podemos falar que os Estados Unidos, na década de 50, enquanto ainda estavam em vigor as leis de Jim Crow,
Os Estados Unidos era uma democracia? Onde havia um regime de apartheid social? Onde negros não tinham os mesmos direitos dos brancos? Hoje em dia, os Estados Unidos é uma democracia? Onde apenas 2 partidos podem ter acesso ao poder? Onde metade da população apenas vota? Onde o presidente eleito não necessariamente precisa ter a maior parte dos votos? Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, quando George W. Bush se elegeu pela primeira vez, Al Gore, seu oponente nas eleições, fez mais votos que ele. Aí houve uma discussão a respeito dos votos da Califórnia, onde amigos do George W. Bush conseguiram intervir nas eleições, de modo que a coisa foi judicializada e quem acabou definindo o resultado daquelas eleições foi a Suprema Corte americana, que deu vantagem para George W. Bush. Mesmo depois de boa parte da mídia nos Estados Unidos ter declarado Al Gore como vencedor. Saca? É muito estranho. A gente adora dizer que Cuba é uma ditadura. Sendo que a intensidade da participação popular nos processos políticos em Cuba é muito maior do que no Brasil, muito maior do que nos Estados Unidos. Lá você participa das decisões políticas da sua quadra, do seu bairro, da sua cidade. Então o fato de existir um único partido faz de Cuba menos democracia que o Brasil, que tem dezenas de partidos, mas quando a gente olha para o nosso Congresso Nacional, a gente se sente representado. Existe uma bancada dos professores, uma bancada dos metalúrgicos, uma bancada dos motoristas de aplicativo. Não, mas você tem bancada da bala, você tem bancada do boi, você tem bancada evangélica, você tem a bancada da Fiesp. Ou seja, o nosso parlamento não representa o povo, representa as nossas elites econômicas. A China adora ser tratada pelo Oriente, né, como uma ditadura, sendo que tem mais filiados no Partido Comunista Chinês do que habitantes em praticamente todos os países do mundo, onde os processos democráticos são muito mais intensos. Vejam como é relativo, gente. Democracia na Grécia Antiga era para os brancos, nascidos em Atenas, livres, numa cidade onde metade da população era escravizada. Quer saber como perceber que a democracia é relativa? Bom, basta olhar as favelas, as periferias. Tem democracia lá? No bairro de Bacana, a polícia precisa de um mandato para entrar na sua casa. Na periferia, eles precisam de um coturno para pedalar a sua porta. Aí você vai falar em democracia pro povo? Que democracia é essa que nós temos aqui no Brasil, onde a maior parte da população carcerária sequer foi julgada? É isso que o Lula estava tentando demonstrar, a relatividade desses conceitos. E foi ali constantemente interrompido, né? Mas vamos assistir mais um pouquinho. Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então... Pois é, e o Lula foi preso aqui no Brasil. E segundo, se foi preso na Venezuela, o Lula perdeu a oportunidade. Ou não sei, talvez ele tenha dito e não aparece aqui no corte. De perguntar por que você foi preso lá. O que você estava fazendo que você foi preso lá? Eu não estou dizendo que ele estava fazendo uma coisa errada ou não, mas pelo menos saber o motivo alegado da sua prisão para nós poder fazer alguma discussão, né? Não quer dizer nada isso aí. Acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Clickbait do cara, né? Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo. Eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral.
Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro? Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não... É importante eu estou deixando rolar esse trecho, porque o trecho que rolou foi aquele mais curtinho, onde ele apenas fala que a democracia é relativa. E depois, esse trecho onde ele defende o modelo brasileiro, isso não circulou. Então, propositalmente, eu estou aqui deixando vocês assistirem essa parte. Não está correto, o que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Eu acho que a fala do Lula mais ou menos se encerra aí, né? Porque a gente adora falar da democracia pra lá, democracia pra cá, mas vamos olhar o que a gente tem na nossa democracia. Vocês já olharam, eu acabei de comentar aqui, vocês têm noção do que é o nosso parlamento? Vocês têm noção do que é eleger um deputado no Brasil? Eleger deputado no Brasil é uma conta, gente. Uma conta. Quanto que custa eleger um deputado no Brasil? Você pega um bilionário da soja, um bilionário do setor financeiro, ele pode fazer uma conta ali, olha, quanto custa para eu ter uns 3 deputados para mim? Eu quero comprar uns 3 deputados. Tem formas de fazer isso. A partir do financiamento, pega uns lá que normalmente ele já acha que vai ter chance, investe na campanha desses caras ou compra mesmo, se elege deputado. Um fazendeiro aqui do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Mato Grosso, etc., de qualquer estado, ele pode simplesmente, quero ser deputado. Ah, mas ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu é, cara. Não interessa, se eu gastar 5 milhões aqui numa eleição, eu me elejo deputado. E se elege mesmo. Então veja, essa ideia de democracia é uma democracia absolutamente restritiva, onde só é democrático o sistema para aqueles que têm dinheiro.